Hoje eu trouxe o Pedro pra gente falar um pouco sobre poluição no ar, porque todo mundo respira. Morre muito mais gente do que eu imaginava que morria em decorrência disso, então é um assunto muito urgente que foi inclusive tema do Dia Mundial do Meio Ambiente esse ano, então é um assunto que está muito em pauta e a gente vai conversar sobre isso aqui hoje. Eu sou advogado do Instituto Alana e coordeno o programa Prioridade Absoluta, que tem a missão de dar efetividade e visibilidade ao artigo 227 da Constituição Federal, que diz que é dever do Estado, da sociedade e das famílias assegurar com absoluta prioridade todos os direitos da criança e seu melhor interesse. Mas o que é a prioridade absoluta que a criança deve ter diante de todo o Estado e as famílias e toda a sociedade? O que isso tem a ver com quando a gente fala em poluição especificamente? Um dos temas que a gente trabalha no nosso programa é a questão da justiça climática, porque as pesquisas demonstram que as crianças são as mais afetadas pelas mudanças climáticas e todos os problemas relacionados ao meio ambiente. Por quê? Porque crianças são mais vulneráveis. O tamanho do pulmão da criança é menor, então as partículas ou o material particulado que compõe também a poluição, obstrui mais facilmente essas vias aéreas. Outra questão biológica importante é o metabolismo. O metabolismo de uma criança é muito maior, então porque ela está na fase de crescimento. Significa isso? Que o sistema dela funciona mais acelerado, inclusive o sistema cardiorrespiratório. Para o tamanho da criança, ela respira mais poluição do que um adulto. Sim. Terceiro ponto é uma coisa que ninguém espera, que é a altura da criança. Um dos problemas centrais da poluição advém dos escapamentos de carro, especialmente de veículo pesado, que é ônibus e caminhão. A criança, por estar mais próxima do chão, a vazão da poluição do escapamento pega muito mais as crianças. Sim. E não só crianças que estão andando nas ruas, mas carrinho de bebê. Está em total desvantagem, porque as crianças então estão respirando mais poluição e o sistema respiratório delas é menos preparado para lidar com a poluição. Exatamente. E por isso elas são, portanto, mais afetadas pela poluição atmosférica. A gente sabe que não só as crianças sofrem com os efeitos da poluição, tem uns dados muito alarmantes de morte de doenças que normalmente a gente não costuma ligar, né? Por exemplo, tem gente que morre de AVC, de câncer de pulmão. A Organização Mundial de Saúde, durante muito tempo, pesquisou os efeitos da poluição na saúde. Então, por exemplo, a gente sabe que 7 milhões de pessoas no mundo morrem. A gente não está falando de uma doença que você pode tratar. Elas morrem em função da respiração de ar poluído. E você falou uma coisa, ar sujo, né, no começo da nossa conversa, e é interessante porque muita gente aponta que a gente realmente vive num esgoto no céu aberto. A gente tem 570 mil, quase 600 mil crianças que morrem por ano em função de poluição. Outro efeito, né, que muita gente não entende ou não conhece são efeitos não só respiratórios, mas neurológicos. Durante o período de gestação, ou quando uma criança é muito pequena, até 6 anos de idade, o cérebro está ainda se formando. E se entra na corrente sanguínea essas micropartículas de poluição, material particulado, isso pode impactar o desenvolvimento neurológico da criança. E também do que a OMS chama de doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, diabetes, como, por exemplo, doenças cardiovasculares, o famoso AVC ou derrame, né, que popularmente as pessoas chamam. Enfim, uma série de problemas que estão relacionados diretamente com o ar que a gente respira e nem percebe que respira. Pouquíssimas cidades no Brasil possuem monitoramento de qualidade do ar. São Paulo é uma delas, Espírito Santo, mas ainda é muito falho. Primeiro, porque em muitas dessas estações de monitoramento, eles não monitoram todas as substâncias tóxicas, vamos dizer assim. Então não dá para saber exatamente o que está acontecendo no ar. Segundo, porque mesmo ao monitorar, o padrão de qualidade do ar que é utilizado aqui em São Paulo, por exemplo, não é o mesmo padrão da Organização Mundial de Saúde. Então a gente aceita coisa muito pior do que está previsto pela OMS. Exatamente. Entendi. Por que isso é tão falho no Brasil, você acha? Porque nós não temos uma política nacional de qualidade do ar. Infelizmente, ninguém nunca parou para pensar sobre a qualidade do ar. Então, é fundamental que a gente possa encontrar essa política nacional que gere monitoramento no Brasil inteiro. Você acha que tem alguma forma da gente, enquanto sociedade civil, exigir do Estado isso? Como que a gente pode pressionar? Olha, acho que tem que ser um esforço coletivo. Cada um pode ir na sua Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa do Estado, ou até enviar uma carta para o seu deputado ou senador
pedindo que haja monitoramento. O Estado tem que prover uma fonte oficial para saber qual é o ar. Todos nós somos impactados, mas especialmente as crianças. E é muito injusto, né? Nós temos uma responsabilidade, ou o que a gente chama de solidariedade intergeracional, para realmente possibilitar o que a gente chama de direito ao futuro. As crianças têm direito ao futuro. Tem que ser um esforço de todos nós, mas o Estado e as empresas têm que fazer a sua parte. E aqui é um tema que me deixa muito, mas muito bravo, que é o fato de que empresas que atuam, a gente chama de empresas multinacionais, que atuam no mundo inteiro, têm políticas diferentes para crianças de países diferentes. Como assim? Na Europa, existe uma tecnologia de motor chamado Euro 6, que é uma tecnologia mais eficiente para controle de poluição. E muitos caminhões e ônibus utilizam dessa tecnologia. Só que no Brasil, as mesmas empresas que produzem... A representante delas no Brasil não adotam essa tecnologia. Mas provavelmente porque o Estado não exige que elas adotem. Ou porque elas não querem adotar e muitas vezes pressionam o Estado a não adotar. Porque é mais caro, provavelmente? Porque existe uma coisa no mundo que chama transferência de tecnologia obsoleta. A Comunidade Europeia aprovou a adoção obrigatória do Euro 6. O que eles fazem com todo o parque industrial? Entendi. Eles passam para outros países. E no fim, gente, o que acontece é que a Europa exporta poluição para a América Latina, para o Brasil e para a África. A gente está falando de uma desigualdade muito agressiva, muito injusta e que deveria indignar todas as pessoas. As crianças brasileiras, as crianças latino-americanas, as crianças africanas não estão sendo tratadas da mesma forma que as crianças europeias pelas mesmas empresas que atuam em diferentes lugares do mundo. As empresas e o Estado têm a possibilidade de fazer mudanças estruturais, que são as necessárias para resolver o problema. Sim. Enquanto a gente ficar falando que é um indivíduo que tem que resolver tudo, gera uma angústia muito grande, porque eu faço minha parte e o problema não se resolve. Não some, continua do mesmo tamanho e crescendo, né? Por isso que a gente tem que se organizar socialmente e buscar formas coletivas de tratar esse problema. Eu queria trazer um exemplo muito legal de projeto que a gente já recebeu no Criativos, no Desafio de 2018, que é de um Instituto Federal de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Eles se propuseram a medir o quanto de carbono... É um cálculo, eu não entendo direito também como que se faz esse tipo de cálculo, mas eu sei que eles foram incríveis a ponto de estimar o nível de carbono emitido em determinado evento que juntava vários institutos federais do país. E depois de calcular e ver esses dados, eles fizeram um negócio que chama compensação de carbono. Que a ideia é, quando você chega nesse número, você consegue chegar num número também estimado de árvores que a gente precisaria plantar para meio que reaver com o sistema que foi zoado por causa da emissão de carbono. Existe uma economia no mundo inteiro, muito baseada no Acordo de Paris, sobre crédito de carbono, de como a gente pode fazer compensações. Se a minha pegada de carbono, que eles falam, né? A pegada ecológica também é super tema de vestibular. Exato. Se a minha pegada ecológica, o quanto, por exemplo, se eu uso muito avião, se eu tenho alguns hábitos que geram mais impacto ou de gás carbônico ou de outros poluentes, eu tenho formas de compensar isso. Mas enfim, tem muita coisa pra gente conversar sobre isso, mas o importante é a gente primeiro entender que a poluição impacta a gente todos os dias, mas especialmente as crianças. A gente tem soluções para isso, tecnologias avançadas para diminuir a poluição e ao mesmo tempo utilizar novas tecnologias como ônibus elétrico, caminhão elétrico. A gente precisa de uma rede de monitoramento para acompanhar a qualidade do ar que a gente respira no Brasil inteiro, em todas as cidades. A gente precisa buscar formas de diminuir o nosso impacto cotidiano e as empresas precisam assumir a sua responsabilidade. Acho que é isso então. Obrigada, Pedro. Obrigado por me receber aqui, Lu. Valeu, gente.